Olá, bem-vindos a mais uma explicação profunda por aqui. Hoje a gente vai mergulhar em um terreno fascinante e cheio de mistérios. Vamos explorar aquelas histórias ocultas e espiritualidades alternativas que lá atrás realmente balançaram as estruturas de grandes instituições. É um convite para abrir a mente enquanto examinamos textos antigos que passaram séculos sendo censurados, escondidos a sete chaves ou literalmente jogados na fogueira. Vamos lá? E para já começar sentindo o peso desse material, olha só essa citação antiquíssima e super profunda. Quando conhecerem a si mesmos, compreenderão que são filhos do Pai vivo. Forte, né? Essa é a essência de tudo que a gente vai desvendar agora. É interessante notar que essa frase não fala de uma divindade distante, lá longe no céu. Ela aponta para um caminho radicalmente diferente, uma jornada interna. A sabedoria suprema, nessa visão, não exige um templo externo, mas sim um mergulho corajoso no nosso próprio interior. E todo esse universo é baseado nesta obra monumental, a Bíblia Gnóstica, editada por Willis Barnstone e Marvin Mayers. A gente está falando de uma coleção massiva, super abrangente, de escrituras alternativas que cobrem simplesmente 2 milênios de história. É uma riqueza absurda de textos que sobreviveram ao tempo e a muita perseguição, revelando uma espiritualidade que sempre correu ali, em paralelo às religiões tradicionais. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, a ameaça do conhecimento, depois, definindo o caminho gnóstico, em seguida, o perigo da tradução. Passamos para Jesus, o sábio, e fechamos com o Evangelho de Tomé. Bem direto. Seção 1. A ameaça do conhecimento. Vamos dar uma olhada na primeira grande era histórica que precisamos entender. Bom, vamos entender o porquê de tanto atrito lá no começo. De um lado, a gente tem a crença agnóstica que defendia o acesso direto ao divino pelo autoconhecimento, sem intermediários, sem burocracia. Do outro lado, a religião organizada, que estruturava esse acesso através de uma hierarquia bem definida. Padres, bispos, toda uma cadeia de comando. Dá para imaginar o pânico que isso causou na época? Dizer para as massas que não precisava de nenhum atravessador para alcançar salvação era basicamente uma ameaça direta às estruturas de poder que estavam se formando. E foi exatamente nesse cenário que surgiram os chamados caçadores de heresias, ou heresiólogos. Figuras históricas como Ireneu, Hipólito e Epifânio assumiram o papel de guardiões da Igreja Ortodoxa. E eles não estavam ali só para debater, não. Eles trabalharam ativamente, com muito fervor, para expor e destruir qualquer coisa que considerassem uma falsidade perigosa. Eles escreveram volumes e mais volumes tentando provar que esse conhecimento místico era um veneno absoluto para as pessoas. Isso mostra bem como sufocar ideias alternativas foi uma peça-chave para moldar a história religiosa como a gente conhece hoje. Seção 2. Definindo o caminho gnóstico. Mas afinal, o que motivava toda essa polêmica? O ponto de partida aqui é a própria palavra gnose. É um termo grego antigo que significa conhecimento. Mas veja bem, não é sentar em uma sala de aula e decorar fatos de um livro. Sabe, é um conhecimento pessoal, profundamente místico. É como um despertar interno para nossa própria origem e para as verdades essenciais do universo. Uma consciência imediata e reveladora sobre quem nós realmente somos, lá no fundo. E para facilitar um pouco a compreensão desse movimento filosófico gigante, Marvin Mayer divide o gnosticismo nestes 5 traços principais. Olha só. Primeiro, o foco em um conhecimento místico direto sem mediadores. Segundo, uma base forte em tradições de sabedoria, muitas vezes ligadas à figura de Sofia. Terceiro, eles tinham os mitos de criação bem inovadores e diferentes. Quarto, bebiam de várias fontes filosóficas, do platonismo a textos orientais. E quinto, o objetivo final era viver uma vida radicalmente iluminada. É, sem dúvida, uma mistura incrível de filosofia, mitologia e misticismo. Agora, uma coisa que chama muita atenção nessa visão é o dualismo extremo. Os gnósticos olhavam para a dor e o sofrimento do mundo físico e pensavam: bom, o Criador perfeito de tudo não pode ter feito essa bagunça. Então, eles acreditavam na figura do demiurgo, que seria um criador inferior, incompetente ou até maldoso, responsável por criar esse nosso mundo material falho. Já a divindade verdadeira e transcendente, feita de luz e sabedoria suprema, estaria infinitamente acima de tudo isso. E a grande sacada é que uma centelha dessa luz divina estaria aprisionada dentro da humanidade, só esperando o momento de ser despertada. Seção 3. O perigo da tradução. E as coisas ficam ainda mais tensas por aqui.
Porque compartilhar toda essa sabedoria com as pessoas comuns custou um preço altíssimo. Literalmente. As autoridades da época viam o acesso direto aos textos sagrados como um risco absurdo. Para se ter uma ideia de como a coisa era violenta, em 1424, os ossos de John Wycliffe foram desenterrados e queimados anos depois da morte dele, só porque ele ousou traduzir os evangelhos. William Tyndale foi estrangulado e queimado na fogueira em 1536. Etienne Dolet teve o mesmo destino terrível em 1546. Traduzir um texto para o idioma do povo era basicamente assinar a própria sentença de morte. Tamanho era o esforço para reprimir o acesso à informação. E essa frase maravilhosa do prefácio da Bíblia King James resume tudo de forma perfeita. A tradução é o que abre a janela para deixar a luz entrar. Trazer esses textos para a língua do dia a dia era visto exatamente assim, como uma forma de permitir que a luz literal do conhecimento acabasse com a escuridão da ignorância. Um processo incrivelmente perigoso, mas totalmente essencial para a humanidade. Seção 4. Jesus, o sábio. Isso nos leva a uma quebra de paradigma gigantesca envolvendo a figura central de todo esse debate. Na tradição ortodoxa, Jesus é visto principalmente como sacrifício divino pelos pecados e um visionário apocalíptico. Mas, na tradição gnóstica, o papel é lido de uma forma radicalmente diferente. Ele é retratado como um sábio, um grande mestre que revela verdades ocultas para despertar aquele espírito que está adormecido dentro das pessoas. A ideia central não era simplesmente a adoração cega, mas sim seguir os passos e o caminho de iluminação que esse próprio sábio percorreu e ensinou. Seção 5. O Evangelho de Tomé. É aqui que a gente entra em um dos textos mais fascinantes dessa coleção. Olha que interessante. O Evangelho de Tomé é formado apenas por 114 versículos ou ditos de sabedoria ocultos. E o que não está lá é tão revelador quanto o próprio texto. 0 milagres de cura física. Nenhuma menção a um reino apocalíptico no fim dos tempos. Nada sobre morrer pelos pecados. Apenas sabedoria pura e cristalina. É um texto que não exige adoração a quem fala, mas que entrega as chaves para que o leitor encontre a sua própria iluminação. Logo de cara, o primeiro versículo já lança o desafio. Quem descobrir o que esses versículos significam não provará a morte. Ou seja, o entendimento não vem de graça. Exige participação ativa. É preciso cavar, interpretar e refletir profundamente para alcançar esse estado de compreensão. É como um quebra-cabeça místico, desafiando a mente a buscar as respostas por conta própria. E o texto também traz visões poéticas lindas sobre a origem da nossa existência. O versículo 50 diz: "Nós viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por si mesma." Isso reflete muito aquela crença de que, apesar de toda a imperfeição material que nos cerca, existe uma natureza inerentemente divina na humanidade, uma centelha que nasceu dessa luz suprema e transcendente. E para fechar nossa explicação de hoje, fica uma reflexão inspirada na seguinte instrução: busque e não pare de buscar até encontrar. Depois de ver tudo isso, o medo que o conhecimento gerava, o sacrifício de quem tentou traduzir tudo para a língua comum e os segredos desse evangelho oculto, fica a provocação. E se a verdade espiritual suprema nunca esteve presa dentro de 4 paredes, mas sim escondida o tempo todo dentro de cada ser humano? Fica o pensamento no ar. Um abraço, continuemos buscando e até a próxima explicação.